Fala, rapaziada da comunidade Tasker Brasil, belezeira? Bom, galera, nessa nova fase de aprendizado do Tasker, nós vamos aprender um pouco sobre variáveis, ok? Até aqui nós aprendemos o básico do Tasker. Instalar configurações iniciais, aprendemos sobre o Workspace, criamos o nosso primeiro projeto, mas nós não falamos sobre um dos pilares no qual o Tasker é fundamentado, que são as variáveis, ok? Então, provavelmente eu não vou conseguir concluir o assunto de variáveis em um único vídeo, ok? O básico, pelo menos, né, das variáveis em um único vídeo. Então, para não ficar muito massivo, eu vou dividir esse assunto em alguns vídeos, ok? Mas é necessário que você entenda o que é variável e o que é variável no Tasker. Bom, basicamente, para quem vem da programação, não existe muito segredo quando nós ouvimos a palavra variável. Nós sabemos que variável ela é uma palavra reservada, definida e reservada, cuja função é armazenar valores temporários que sofrem alteração ou não, tá? Na verdade, variáveis é isso. Então, para você que vem do mundo da programação, esse primeiro vídeo que eu vou criar só o conceito e também aproveitar e inserir o contexto de variável dentro do Tasker, isso não vai ser muita novidade para você, ok? Bom, é o seguinte, então variável é isso. Para você que nunca teve contato com programação, então, como eu disse, é importante que você conheça esse conceito de variável, porque com certeza você irá se deparar com a necessidade de utilizar variáveis dependendo do seu projeto, ok? E obviamente, se você quer sair do básico para sair para o intermediário, ou até mesmo no básico, você vai ver que existe essa necessidade de utilização de variáveis, ok? Então, variável nada mais é do que uma palavra reservada, uma palavra que eu defino, e no interior dessa palavra é armazenado valores, ok? Qualquer valor alfanumérico, tá? Frases ou texto ou palavra, qualquer coisa pode ser reservada dentro de uma variável, beleza? Bom, no Tasker, como que eu crio uma variável? Primeira coisa, a variável ela tem que ser definida dentro de uma tarefa, obviamente, então iremos criar nossa tarefa, ok? Variável, vamos definir o nome do projeto de variável, ok? Então eu já tenho a minha tarefa pronta. Para criarmos ou definirmos uma variável, nós vamos clicar no sinalzinho de mais, vamos até a categoria Variables e vamos até a ação Variable Set. É exatamente nessa ação que se define uma variável. Bom, é importante que você saiba como que o Tasker ele lida com variáveis, tá? Quais são os critérios que ele leva em consideração? Primeiramente, uma variável, para se definir uma variável no Tasker, é necessário que se inicie com o caractere especial %, ok? Então o Tasker vai entender que uma palavra é variável quando ela se inicia com %, beleza? No Tasker também existe uma regra no qual ele é case sensitive. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que existe diferenças entre caixa alta, né, letras maiúsculas e letras minúsculas, ok? Então existe diferença. Se você setar uma variável, na chamada dessa variável para resgatar o valor dela, você precisa digitá-la, né, digitar essa variável da mesma forma que você criou, ok? Então as variáveis são case sensitive no Tasker. Bom, no Tasker também, o mínimo de caracteres alfanuméricos necessários para se definir uma variável são
3. Então a minha variável precisa conter no mínimo 3 caracteres alfanuméricos, beleza? Bom, no Tasker existe 2 tipos de variável. Variável do tipo local e variável do tipo global, ok? Nós já vamos entender o que isso significa. Mas agora eu quero que você entenda que a variável local ela é definida por letras minúsculas. Então eu vou definir uma variável aqui chamada teste, ok? Então nesse exato momento, olhando para esta variável definida, nós estamos seguindo os critérios para a criação, definição de uma variável dentro do Tasker. Nós estamos iniciando com o símbolo de %, temos pelo menos 3 caracteres alfanuméricos em seu nome, ok? Então nós estamos seguindo esse critério do Tasker, ok? E dessa maneira, como nós criamos a palavra teste, com caixa baixa, todas as letras em caixa baixa, significa que essa variável é uma variável local, certo? Você já vai entender o que é uma variável local. Agora, para definirmos uma variável global, basta simplesmente que sua palavra inicie com uma letra maiúscula, certo? Tendo a primeira letra maiúscula, o Tasker já sabe que esta é uma variável global. Ele já sabe o que ele deve fazer com essa variável, ok? Esta é uma maneira de definir uma variável global. Ou todas as letras em maiúsculo, ok? Então, quando todas as letras quando a sua palavra se iniciar por uma letra maiúscula, ou quando todas as letras forem maiúsculas, o Tasker já sabe que é uma variável global. Beleza? Tiago, o que é isso de variável global e variável local? Bom, isso nada mais é a forma como o Tasker administra a existência da variável, ok? Bom, variáveis locais, elas simplesmente são criadas ou ela persiste nas configurações ou na memória do seu dispositivo ou nas configurações do Tasker durante o tempo de execução da sua tarefa. O que isso significa? Vamos supor que você tem uma tarefa com 5 ações e a primeira ação sua é a definição de uma variável. Essa variável ela foi definida de forma local. Significa que ao término dessa tarefa, quando ele executar a última ação, que no caso é a quinta, ele vai excluir a variável que você definiu, ok? Poxa, eu criei uma ação para setar uma variável, ela vai sumir do Tasker? Não, ela vai continuar existindo na sua tarefa, só que ela não ficará armazenada. Ok? Então ela só voltará a existir novamente se essa tarefa for executada. Se ela for executada, o Tasker automaticamente cria essa variável, ok? Isso aí, ao final da tarefa, ele deleta essa variável, ok? Variável global é o processo inverso. As variáveis elas não são apagadas, ok? As variáveis globais persistem em seu dispositivo. Você pode reiniciar a sua máquina que a variável global ainda vai existir, ok? Quando esta variável global sai do dispositivo? Somente quando você desinstala o Tasker. Beleza? Então, variável global, obviamente tem aplicações. Com o decorrer dos vídeos vocês vão aprender quando utilizar variável global e quando utilizar uma variável local, certo? Mas o importante é que você saiba para isso que local ela será excluída ao final de sua tarefa e global permanecerá em seu dispositivo, certo? Então, eu vou aqui para vocês, vamos lá, eu vou criar. Vamos manter o padrão aqui da primeira apresentação. Definimos, então nós temos a ação de variable set, ok? Primeiro parâmetro, eu preciso passar para o Tasker qual que é o nome da variável, certo?
E no segundo parâmetro eu preciso definir o valor que será inserido no interior dessa variável. Para fins de exemplo, eu vou colocar o meu nome, Thiago, ok? Então nós seguimos os critérios para a criação, definimos o valor dessa variável, definimos também que essa variável ela é do tipo local, como isso? Através da utilização de caixa baixa. Feito isso, eu vou voltar para a tela da minha tarefa, certo? Bom, como que eu faço agora para visualizar ou utilizar esta variável? Bom, nesse caso, eu vou utilizar essa variável com uma ação que fica dentro da categoria Alert e que se chama Flash. Essa ação vai imprimir na tela alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser a minha variável, ok? Então eu vou definir no parâmetro texto essa minha variável, certo? Vou voltar. Então nós temos definido na nossa tarefa a definição, né? Uma primeira ação com a definição da variável, e na segunda ação eu quero que essa tarefa imprima na tela o valor dessa variável. Praticamente o que vai acontecer, galera? Quando o tasker, quando chegar na segunda ação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável chamada teste, obviamente ele já vai identificar que isso é uma variável porque inicia-se por pelo caractere %, então o que ele vai fazer? Ele vai substituir essa variável, ok? Ele vai substituir essa variável pelo valor dela. Então o que vai aparecer na tela não é a palavra %teste, mas sim o conteúdo armazenado em seu interior, ok? Então para teste eu vou dar um playzinho aqui, ó. Então primeira ação ele criou, armazenou o valor, e na segunda ação ele imprimiu na tela. Então vou dar um play novamente. Apareceu lá um flashzinho com o meu nome, certo? Se eu, notem, olha só galera, eu vou desabilitar esta ação. Não sei se você já sabe, mas dentro de uma tarefa você pode desabilitar algumas ações. Para isso basta você pressionar a ação que você quer anular, vir nesse símbolozinho aqui de power, né? Parece um símbolozinho de power, liga, desliga. Selecionar ele, você vai ver que a marcação do lado esquerdo, no início do lado esquerdo fica meio pink, significa que essa tarefa essa ação será ignorada. Então se eu der um playzinho aqui agora, olha só o que acontece. Certo? É impresso na tela o que? A própria variável. Por quê? Porque em seu interior, primeiro, não no seu interior, porque não existe variável local, no teste anterior nós executamos, só que como ela é uma variável local, lembra que eu disse? No término da tarefa ele excluía a variável. Então essa variável não existe mais, entendeu? Nós anulamos ela certo? Então agora se eu habilitar ela novamente, quando eu apertar play, ele vai criar a tarefa, a variável, armazenar o valor, e na segunda ação vai imprimir isso na tela, certo? Então é isso que o tasker faz, ele substitui a sua variável pelo valor do seu conteúdo. Beleza? Bom, eu vou excluir aqui esse variable set, porque agora eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Dentro do tasker já existe pré-definido algumas variáveis globais, ok? Eu vou utilizar essa ação de flash que tem por intenção imprimir algo na tela para demonstrar para vocês os valores de algumas variáveis existentes. Por exemplo, eu vou clicar aqui na minha tagzinha, eu tenho aqui a lista de várias variáveis, certo? Aqui é um nome intuitivo, esse não é o nome da variável, mas é um nome intuitivo, que se refere a algo, por exemplo, esse terceiro nome aqui, ó, battery level, nós já entendemos que se refere ao estado certo da sua bateria. Então, vamos utilizar ele como exemplo. Veja que, tecnicamente, o nome da variável é %, em caixa alta os caracteres BATT, ok?
Então o nome da variável é essa. Eu vou voltar aqui para ver o seu conteúdo. Vou dar um playzinho. Note que o que foi printado na tela é o valor de 35, que coincidentemente é o valor apontado aqui na minha barra de notificação, apontando a porcentagem existente na minha bateria, ok? Então, vou dar um play novamente. Essa variável, ela imprime o valor existente de carga na sua bateria, certo? Assim como tenho essa variável, eu tenho algumas outras variáveis globais. Por exemplo, frequência da sua CPU. Vou dar uma voltinha aqui, ó. Vou voltar, quer dizer, um backzinho, dar um play. Olha só, ele imprimiu para mim qual é a frequência de CPU. Eu tenho algumas outras variáveis. Na verdade, eu tenho várias, galera. Ó, vou pegar uma última aqui. Wi-Fi info. Vou dar um playzinho nessa variável global. Olha só, ele traz na tela uma informação completa da minha conexão Wi-Fi. O nome do SSID, MAC, IP, level do sinal, tamanho, speed, né, a velocidade da minha comunicação e qual o canal da minha conexão, certo? Então, galera, olha só, usem e abusem dessas variáveis globais, ok? Elas existem para ser utilizadas. Algumas variáveis aqui só armazenam o valor, só armazenam valores mediante ações de profile. Mais para frente a gente vai entender o que é isso, certo? Mas tem algumas variáveis aqui que nós podemos utilizar a fim de estatísticas ou de verificar valores. Por exemplo, essa de data aqui, ó. Vou imprimir, olha lá, mês 4, hoje é dia 9 do ano de 2015, certo? Bom, então é isso, galera. Esse primeiro vídeo é só conceitual. Como eu disse, é importante que você entenda o que é uma variável, para que você possa aplicar e utilizar essa variável no seu projeto, certo? Bom, vou ficando por aqui. Acompanhe os próximos vídeos, nós continuaremos falando sobre variável. Eu vou mostrar para vocês algumas outras ações que nós podemos utilizar juntamente com a definição da variável, certo? Que são muito úteis e, além de ser úteis, são muito utilizáveis, ok? E também faremos eu acredito que terá somente mais 2 vídeos, tá? Acredito que nos próximos 2 vídeos eu consiga passar as ações mais importantes referente à variável, ok? Então, se não for 2, será 3, enfim. No último vídeo eu vou fechar com uma utilização real, um projeto real da utilização de variável. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, com o Tasker o céu é o limite. Falou, galera. Fui!